Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Rizakin, o Rizac 11. Quero comentar aqui sobre os diferenciais do fundo, também se o R$ 1,16 que ele pagou é recorrente. Ao longo do vídeo trarei também as atualizações. Então vamos lá. Lembrando pessoal que o Rizac ele investe aqui em 6 grandes núcleos: renda fixa, direct lending, securitização e carteiras do agronegócio, Venture Debt Real Estate, tá? Para quem quiser entender cada um desses núcleos, ao fim do relatório tem a explicação ou tem vídeo meu aqui no canal. Bom, aqui as principais pontos do fundo, então ele vem pagando um yield anualizado aqui acima dos 17%, valor de mercado da cota no fechamento do relatório R$ 92,10, valor patrimonial R$ 93,26, fundida com leve deságio, deve superar aqui o seu VP em breve. 14% do fundo está alocado em FIIs, 86% em CRIs. Além disso, o fundo hoje conta com uma alocação de 104,4% do seu patrimônio líquido, portanto, uma leve alavancagem. Fundo aqui com 48 mil investidores, um spread médio de CDI mais 4,8, uma taxa bem interessante, liquidez média acima dos 3,5 milhões e duration da carteira de 2,8 anos. Beleza, vamos ao panorama aqui do fundo. Então, a recuperação dos últimos meses frente à expectativa do início do ciclo de queda de juros elevou o IFIX a um retorno acumulado de 11,5% em 2023. Ainda assim, podemos verificar que mais de 70% dos fundos imobiliários que compõem o IFIX permanecem sendo negociados com desconto em relação aos seus valores patrimoniais. De fato, muito interessante essa subida, né, pessoal? E é o que eu comento com vocês. Os melhores fundos, os fundos mais sólidos, mais robustos, com as melhores casas, né, as melhores gestões, eles sobem primeiro. Então, quando está tudo muito barato, o que eu faço? Eu busco o que tem mais qualidade e o que está mais barato, não o que está mais barato e depois mais qualidade. É uma diferença aí sensível, tá? Já comentei sobre isso em outros vídeos para quem quiser saber mais. Bom, seguindo, esperamos um fortalecimento deste movimento ao longo dos próximos meses, à medida que os rendimentos dos FIIs se tornam mais atrativos quando comparados ao custo de oportunidade local. Muito interessante isso aqui também. Com a Selic caindo, a gente vai ter aí a renda fixa perdendo um pouquinho de atratividade, alguns outros ativos também. Fundo imobiliário, que é a cara do brasileiro, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, eu comentei no vídeo do BCFF. Então, acredito sim também em uma subida aqui no IFIX por um custo de oportunidade, né? Os ativos aqui do IFIX passando a ficar mais atrativos. A efeito de comparação, os últimos 3 ciclos de corte de juros, 2011, 16 e 19, impulsionaram altas do IFIX em média superior a 25% nos meses posteriores ao início do ciclo. Então, ainda tem aqui um longo trajeto na visão histórica, né, do IFIX. Este efeito corrobora a tendência dos FIIs em reagirem aos movimentos da Selic com mais efetividade do que os movimentos da curva de juros futuros. Enfim, tem correlações aqui, eu já comentei bastante da NTNB, tem a relação da Selic também. É isso. Posicionamento atual do fundo. Então vamos ver aqui as aquisições do mês. Então o fundo apresentava alocação em ativos correspondente a 104,4% do PL em decorrência da alavancagem do Akin. Em julho, ele fez as seguintes aquisições: CRI Aquiplan, valor de 3,8 milhões no Real Estate, e CRI Porto Ponta do Félix, no valor de 11 milhões, núcleo infraestrutura. A gente tem essa tabela, ficou mais fácil de visualizar, o que eu venho pedindo aqui há um tempo para a gestão, quem sabe um dia, e eu mando e-mail quando eu peço, tá pessoal? Para vocês saberem, é que eles coloquem aqui o mês anterior, que ficaria muito bom, mais fácil da gente comparar mês a mês. Mas hoje, basicamente, o fundo está aqui dentro ou um pouco abaixo em 4 setores, e em 3 setores ele está acima: Real Estate, Securitização e Carteiras e Infra. Tá? Ele tem aqui posição um pouco acima, não me preocupa, tá pessoal? Isso aqui é uma alocação alvo. Obviamente que em momentos ele vai ter um pouco mais alocação em um segmento, depois em outro, enfim, é só para a gente ter uma noção. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, isso me ajuda demais. Quero muito bater 5 mil inscritos até o final do ano. 70% das pessoas não são inscritas. Se todo mundo se inscrever, eu chego na meta. Me ajuda aí, o canal voltou com tudo, com 2 vídeos por dia. Se você está gostando, então deixa sua inscrição abaixo, beleza?
Bom, mantendo o posicionamento passado, os núcleos Direct Lending, securitização de carteiras e Real Estate seguem com alto carrego absoluto, devido à combinação de bons spreads com um dividend yield alto no nível de juros futuros para a duration média da nossa carteira, com um DI alto, perdão. Bom, de fato, pessoal, o fundo fez boas alocações a preços interessantes. A gente vê aqui um retorno absoluto bem interessante. A ver como o fundo vai surfar a queda de juros, qual que vai ser aqui a estratégia, se ele vai aproveitar para fazer algum giro, se ele vai começar a focar em outro segmento, em outra alocação-alvo, vai ser interessante nos próximos meses. Como prometido no título do vídeo, eu quero trazer aqui para vocês os diferenciais do Rizakin, que é um fundo que paga bem, que tem aqui um perfil mais arriscado, um pouco mais apimentado, mas é um pouco diferente dos fundos high yield que a gente conhece, HCTR, URCA, enfim, já vou tratar sobre isso. Posicionamento atual. Como visão de portfólio, mantemos a visão positiva para uma maior alocação em papéis com indexação CDI+, seguido de papéis IPCA, conforme o posicionamento atual do fundo. Interessante a gestão continuar mantendo essa visão, porque a gente sabe que a Selic está caindo, em consequência disso o CDI vai render um pouco menos, e existem boas oportunidades no IPCA. Mas vai ser interessante aqui porque a gestão pretende seguir no CDI, e é o que eu sempre falo. Isso é bom, isso é ruim, depende da sua posição estrutural em CDI que você quer na sua carteira. Se você quer 30% de exposição em CDI, um exemplo apenas, é interessante você procurar fundos que vão permanecer com o CDI tendo a maior parte da sua carteira. A mesma coisa vale para o IPCA, e tem alguns fundos que surfam esses ciclos de IPCA e CDI. Por exemplo, a FHI, ele sabe mensurar muito bem quando ele vai para um indexador, quando ele vai para o outro. E aí você tem que confiar mais ainda na gestão, porque isso vai depender ali do feeling do gestor para ele entrar ou sair das operações. Então, cabe tudo na carteira, você que tem que ver aí qual que é a sua alocação estrutural. Distribuição de dividendos. Para o mês de julho, referente ao resultado de Para o mês de julho, referente ao resultado do mês de julho, o fundo distribuirá R$ 1,16 por cota para todos os cotistas. Um dividendo aqui interessante, né? O pessoal estava esperando um pouco menos. É muito difícil de falar se isso vai ser recorrente ou não, porque é um fundo com um perfil de um pouco mais de volatilidade, mas a movimentação do fundo é no sentido de um dividendo um pouquinho mais alto, tá, pessoal? Para poder compensar aqui o risco do fundo. Apesar da menor contribuição da parcela IPCA nos ativos, o portfólio tem sido capaz de compensar tal efeito através de ganhos na compressão dos spreads de crédito. Acreditamos que esse efeito se tornará ainda mais evidente durante o ciclo de queda de juros iniciado. Faz todo sentido, você fixou, né, comprou sua operação a uma determinada taxa, com a Selic caindo, esse papel tende a valorizar, o fundo consegue fazer esse giro no secundário, destravar ganho de capital pro cotista. O fundo segue 100% adimplente. Aqui diferenciais do Rizakin, quis destacar esses pontos porque faz tempo que eu não falo, mas como eu disse, é um fundo com uma pegada um pouquinho mais apimentada, mas ele tem alguns poréns, por exemplo, diversificação setorial por meio da participação em diferentes núcleos de gestão. De fato, isso traz uma diversificação um pouco diferenciada aqui para o fundo, que ajuda, mitiga um pouquinho os riscos. Não há exposição do setor de multipropriedades, setor que vem dando muito problema, em razão da Selic alta por muito tempo, tem toda uma especificidade do setor. Interessante aqui o fundo não ter essa exposição. Não temos cotas subordinadas de crise FIIs, mesmo raciocínio aqui do ponto 2. Diversificação e pulverização de ativos, ok, isso é o esperado para um fundo que tem aqui mais papel, e correção monetária aplicada se e somente se o valor do índice de referência for maior que zero na maior parte das operações dessa natureza. Já expliquei muito disso. Quando um fundo é high yield, o devedor tem menos capacidade de propor ali na mesa, né, pontos a seu favor, então ele precisa do crédito, ele tem que aceitar as condições. O credor, então, impõe aqui que a deflação ela não vai ser aplicada, é só variação positiva, e isso não deixa de ser uma proteção. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, um grande abraço e valeu!